assunto hoje é diarreia. Quando que eu considero o meu hábito evacuatório como diarreia? Quais são as possíveis causas? O que eu faço numa situação como essa? Quais são os sinais de alerta em relação a essa doença? Tem como evitar que isso aconteça? Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgiã geral e do aparelho digestivo. E o assunto de hoje é diarreia. Mas antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal e não esquecer de clicar no sininho de notificação. Assim você recebe um aviso toda vez que sair um vídeo novo. A gente tem vídeo aqui no canal todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vamos para o assunto então? Antes de começar a conversar sobre diarreia propriamente dita, vamos relembrar um pouquinho sobre como funciona o trato gastrointestinal e como ocorre a digestão dos alimentos? Quando ingerimos o alimento, a primeira parte do trato gastrointestinal, a boca, esôfago, estômago e início do duodeno, fica com a função principal de triturar ou dissolver os alimentos, ou seja, partir ele em pedacinhos cada vez menores. Isso acontece pela mastigação, pelas enzimas alimentares produzidas na saliva, no estômago, no pâncreas e no fígado, além da própria movimentação desses órgãos, que ajudam nessa função. Já o intestino fino e grosso ficam com a missão de absorver os nutrientes e água e encaminhar ele para o sangue para que o alimento chegue a todas as células do nosso corpo. Nosso corpo é muito fantástico, mas ele recebe uma ajuda importante nesse processo da flora intestinal. A flora intestinal são os micro-organismos que convivem dentro do nosso trato gastrointestinal, em maior número no nosso intestino grosso. Eles utilizam os nutrientes da nossa alimentação para se manterem vivos e, em troca, nos ajudam na digestão de alguns nutrientes e ainda nos defendem de possíveis infecções intestinais. Primeiro conceito: o que é diarreia? A diarreia é a eliminação de fezes não moldadas ou líquidas em uma frequência maior do que a usual. Por definição, mais do que 3 evacuações diárias ou fezes pastosas ou líquidas, ou seja, que não tem o formato normal das fezes. Mas doutora, eu evacuo 4 vezes ao dia e isso nunca me incomodou. Eu preciso procurar um médico? Isso é um problema? Não necessariamente. Tem algumas pessoas que têm um trânsito um pouco mais acelerado. E se as fezes são bem formadas e não é algo que incomode o paciente, não tenha sintomas associados de distensão abdominal ou qualquer tipo de desconforto, não é necessário procurar ajuda. Segundo conceito: agudo versus persistente versus crônico. Por definição, a diarreia aguda é quando acontece e se resolve em até 2 semanas. Persistente é quando ela permanece por mais do que 2 semanas, mas não por mais do que 4. E crônica é sempre quando a diarreia permanece por mais de 4 semanas. As causas agudas. As causas agudas são aquelas que a maioria das pessoas já passaram em algum momento da sua vida, geralmente ocasionada por agentes infecciosos devido à ingestão de água ou alimentos contaminados. Lembra que a gente conversou sobre a flora intestinal? Então, ela é uma grande aliada para evitar esse tipo de infecção e nos ajudar a combatê-las. Só que, claro, nem sempre elas são 100% eficazes, mas muitas vezes são elas que nos ajudam a nos recuperar desse tipo de infecção. Ou seja, na grande maioria das vezes não é nem necessário uma medicação específica para o tratamento desse tipo de infecção aguda. Ah, então não se faz nada em caso de diarreia aguda. Não, pelo contrário. As infecções agudas do intestino merecem e precisam de tratamento e acompanhamento, sim. Algumas situações mais graves podem, inclusive, levar até à morte. Entretanto, na grande maioria das vezes, o tratamento principal é a hidratação. Ou seja, isso é feito através de reposição de água e reposição de sais através de soluções, como por exemplo o soro caseiro. Em alguns outros casos específicos, pode ser necessário sim o uso de antibióticos ou de outras medicações para o tratamento da infecção. Eu tomei antibiótico e tive diarreia em seguida. O antibiótico não é para tratar a infecção? Eu não entendi. Como isso aconteceu? Sim, o uso de antibióticos é uma opção terapêutica em alguns casos de infecções intestinais. Mas o uso de antibióticos também pode acabar alterando e matando as bactérias boas, as que convivem com a gente, aquelas da flora intestinal. Com isso, causando diarreia e desconforto abdominal.
Geralmente é uma questão passageira que se resolve quando se suspende o uso da medicação e com o tempo a flora intestinal volta a se restabelecer. Mas atenção, bandeira vermelha! Boca seca, lábios rachados, lentidão, confusão mental e diminuição na quantidade de urina são sintomas de desidratação. Nesses casos, procure atendimento médico. Em alguns casos, a ingestão pela boca de água e eletrólitos não é suficiente para repor o que a gente perde através da diarreia. E nesses casos, pode ser necessário hidratação através das veias, e isso só pode ser realizado em um pronto atendimento ou uma emergência. As causas crônicas. As causas crônicas são mais complexas e podem ter diferentes tipos de doenças ocasionando elas. Algumas das principais causas são má absorção de alguns alimentos, como leite ou glúten, como na doença celíaca, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, infecções, especialmente as parasitárias, disfunções funcionais, dietas inadequadas, uso de adoçantes artificiais, como sorbitol, uso excessivo de cafeína, excesso de uso de álcool, câncer no intestino, uso de drogas, uso de alguns tipos de medicações e a diarreia funcional. Ok, e quais são os exames necessários na investigação da diarreia crônica? Então, pode ser feito diferentes tipos de exames e varia muito de paciente para paciente. Inclusive, pode não ser necessário nenhum exame. Tudo depende de uma avaliação individual do paciente e dos sintomas que ele apresenta. Ai, parece que eu tô escondendo ouro, né? Mas na verdade, dependendo da queixa do paciente, dos sintomas e do exame físico, a gente acaba suspeitando mais de uma ou outra doença e de acordo a gente pede o exame mais pertinente. Isso pode ser exames de sangue, exames de fezes, endoscopia, colonoscopia, exames de imagem como ultrassom e tomografia, dentre outros, vários outros tipos de exames. Tá, mas existe algo que eu preciso fazer sem nem mesmo passar em consulta? Sim, observe o que você come e como isso responde no seu corpo. Muitos pacientes já chegam no consultório relacionando os sintomas com algum tipo de alimento. Observe particularmente o leite e alimentos que contêm lactose, como bolos, pães, queijo. É muito comum a intolerância à lactose na nossa população e na maioria das vezes, só com uma avaliação adequada do alimento, se ele ocasiona diarreia, a gente já faz o diagnóstico, sem nem mesmo exames. Não se automedique. Alguns remédios causam diarreia como efeito adverso. Usar remédios sem a devida indicação pode não só não ajudar o problema, como ainda piorar. Evite o consumo de bebidas alcoólicas e café principalmente. Mas atenção, bandeira vermelha. Se você apresentar idade maior do que 50 anos, piora progressiva dos sintomas, sinais de desidratação, perda de peso não intencional, sintomas noturnos, anemia, sangramento retal ou febre e massas abdominais, procure o médico. Esses sinais podem representar que você tem alguma doença mais grave que precise de tratamento imediato, como por exemplo um câncer no intestino. Mas nem sempre a gente descobre a causa das diarreias crônicas. É muito comum doenças como síndrome do intestino irritável ou diarreia funcional, em que não existe uma causa, mas várias pequenas causas que ocasionam esse sintoma. Nesses casos, não quer dizer que não existe doença. Existe sim e existe tratamento. Tem que procurar seu médico para avaliar qual é o melhor tratamento no seu caso. Ufa! Bastante coisa, né? E tem mais. Olha quem veio aqui para nos trazer um recado. Olá, eu sou Suiane Cavalheiro, nutricionista funcional, e hoje eu tô aqui para te fazer um convite. Agora que você já sabe tudo sobre diarreia, que tal saber um pouquinho mais sobre o tratamento? Vamos lá, espero vocês no meu canal NutriSuiane, onde nós vamos discutir várias coisinhas sobre a diarreia. Um beijo! E aí, esse vídeo foi útil para ti? Eu espero que sim. Se curtiu, por favor, não esquece de dar um joinha e compartilhe com seus amigos. Pode ser que alguém se beneficie ouvindo essas informações. Eu fico por aqui. Cuide bem do seu intestino. Um abraço e tchau!